Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 20, a partir do verso 7 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Foi no primeiro dia da semana, domingo, contrastando as reuniões dos judeus na sinagoga que aconteciam no sábado, que Deus proporcionou um dos momentos mais gloriosos na vida da igreja, que a igreja em Troade experimentou. O primeiro dia da semana tem ligação direta com Lucas 24, o Evangelho de Lucas, o mesmo autor do livro de Atos, onde Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E logo no início, no verso 7, ele nos lembra o propósito da reunião aos domingos. Nos reunimos no primeiro dia da semana para partir o pão. O valor teológico deste dia está relacionado ao fato que esse foi o dia em que Jesus ressuscitou e o dia em que a igreja foi estabelecida, no dia de Pentecoste, em Atos 2, conforme Levítico 23:16. O dia de Pentecostes cairia no primeiro dia da semana, que foi o dia em que a igreja iniciou. A ceia é a celebração da vida, é a celebração da esperança. E temos no exemplo da igreja em Troade algo para seguir, algo para valorizar. O primeiro dia da semana é o dia do Senhor. Esse exemplo é retratado ali em Troade, quando o jovem Eutico cai da janela onde estava assentado e é ressuscitado pelo poder de Deus através do apóstolo Paulo. Algo bem apropriado para o momento, pois a ceia nos lembra que nem a morte tem poder sobre os discípulos de Jesus. E justamente nesse dia,
Deus nos deixou um exemplo de que realmente podemos crer que a morte não tem poder sobre os discípulos de Jesus. Certamente aqueles irmãos em Troade nunca mais esqueceriam daquele momento glorioso, onde eles celebravam a ressurreição de Cristo e testemunharam a ressurreição do jovem Eutico, do jovem irmão Eutico. Que momento glorioso que Deus nos proporciona para crer que nem a morte tem poder sobre os discípulos de Jesus. Partir o pão é a expressão usada para se referir à ceia do Senhor, algo que Jesus ensinou aos discípulos dizendo, quando partiu o pão: façam isto em memória de mim. É para lembrar de Jesus, é para lembrar da sua vitória, pois o Cristo vivo é quem oferece a ceia para nós. Ele partiu o pão e entregou aos discípulos, dizendo: façam isto em memória de mim. Nós somos os convidados dele para o banquete espiritual e em sua presença nos alegramos, pois sabemos e cremos que ele ressuscitou. A ceia não é hora para tristeza, não é um velório, mas é uma celebração vitoriosa da vida sobre a morte. A ceia representa justamente essa vitória gloriosa do Cristo ressurreto, que nos deu a garantia da vida pela sua ressurreição. A ceia é o banquete que iniciou do lado de cá, do céu, e continuará do lado de lá, para a eternidade, na presença de Cristo, do Espírito Santo e de Deus. Que esse momento ele nos envolva de tal forma que a nossa fé e esperança estejam em Deus, sabendo que nem mesmo a morte tem domínio sobre nós. Quando Paulo exclama: ele está vivo, se referindo ao irmão Eutico, certamente o momento de tristeza por causa da morte foi transformado em plena alegria. Esse é o sentimento que deve encher o nosso coração todo o primeiro dia da semana, pois sabemos que ele, Jesus, está vivo. E ele, Jesus, opera em nós a ressurreição. Que nós possamos olhar para essa história e contemplar o poder de Deus no meio do seu povo. Esse sono profundo do irmão Eutico serve para nos alertar a necessidade de vigilância, pois basta apenas um segundo para cairmos na eternidade. Serve para nos ajudar a entender e lembrar que nem mesmo a morte tem poder sobre nós, pois ele está vivo. O dia do Senhor, o domingo, é o dia da adoração. Nós seguimos o exemplo da igreja antiga, a fim de celebrarmos a ressurreição de Jesus, adorando, louvando, bendizendo o seu nome. Mas, sobretudo,
nos reunimos para partir o pão e lembrar desse amor tão grande e lembrar que esse dia é dia de renovação e lembrar que esse dia é dia de consolo e lembrar que esse dia é dia de esperança, pois Ele ressuscitou e a sua ressurreição garante que Ele nos ressuscitará. Que Deus te abençoe. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está.